Remova todos os obstáculos e distrações fora de nossos corações e mente. Nós te damos toda a glória. Abençoa, Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Toque nossos corações de novo. Torna Jesus mais real do que nunca. Aprofunda nossa caminhada com o Senhor. Em nome de Jesus. O povo de Deus diz amém. Você pode estar sentando. Quero falar com vocês esta noite sobre a pessoa do Espírito Santo. Pois eu acredito que quando capturamos e recebemos esta verdade, vai mudar nossa vida. Obrigado, Jim. Quando as pessoas pensam no Espírito Santo como poder ou influência, eles o veem erroneamente. Ele é uma pessoa. Quando as pessoas o veem como poder, então eles querem usá-lo. Quando eles o veem como uma pessoa, então eles vão chorar: Senhor, me usa. Por muito tempo eu não conheci o Espírito Santo como pessoa. Eu via ele errado. Porque a nossa igreja que eu frequentei quando era jovem, focado no poder e nas manifestações. E francamente, não vimos quase nenhuma dessas manifestações. Era triste que as pessoas na igreja que eu frequentava quando era jovem não conseguiam nem reconhecer na verdadeira unção. Um jovem faz parte do grupo da bolsa. Tínhamos um grupo que se encontrava sexta-feira à noite. A Irmandade de São Mateus, nós chamamos isso. E o jovem se assentava ao chão e adorava ao Senhor. Oh, era precioso. Mas todos nós sabíamos que aquele jovem tinha um demônio. Ele sempre foi problemático mentalmente. E sempre tremia de uma forma muito estranha. Durante as reuniões da Irmandade, e orávamos por eles, que o Senhor o ajudaria. Mas você não sabe, nós não sabíamos muito. A maioria de nós era recém-nascido de novo. E não sabíamos muito sobre o demônio e o poder de Deus. Mas todos nós sabíamos que o jovem estava muito perturbado. Quando fui para Kathleen Kuhlman e eu o levei conosco pela primeira vez, ele estava com tanto medo de entrar naquele prédio. Nós o mantivemos o máximo que pudemos na porta. E quando as portas se abriram, ele fugiu assustado. E eu nunca vi-o desde esse tempo. Mas durante uma das reuniões na igreja, antes dessa experiência, quando o levei conosco no ônibus para um serviço da Kathleen Kuhlman, acreditando que Deus o libertaria. Porque quando eu fui nas reuniões de Kathleen, eu vi verdadeira libertação lá. O poder de Deus era real em nossa igreja. Nós tivemos barulho, em suas reuniões havia poder. Lembro de uma senhora chegando na plataforma em seu serviço na primeira igreja presbiteriana, que era tão oprimido por demônios. Seus olhos estavam vidrados e você podia ver em seu rosto que ele estava preso por demônios. E Kathleen deu uma forma linda, apenas falou e disse: saia, e em nome de Jesus na plataforma. E aquela mulher desmoronou, apenas desmoronou assim no chão. E quando ela apareceu, o seu rosto estava brilhando, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. E Kathleen olhou para a multidão e disse: foi assim que Jesus fez. Foi um momento poderoso para mim. Então alguns de nós fomos de ônibus. Eu tinha alguns jovens conosco da igreja no ônibus. E aquele jovem nós levamos lá. Ele dirigiu conosco todo o caminho de ônibus, 7 horas. E estávamos todos acreditando que Deus libertaria aquela manhã aquele pobre sujeito. Quando as portas começaram a se abrir, ele estava tremendo violentamente. Demônios estavam segurando ele, podia ver que não era natural.
não era o Espírito Santo. E ele começou a fazer sons com a boca. Ele começou a fazer como morder os dentes, coisas assim. E eu fugi, eu nunca o vi desde então. Ele fugiu. Mas em uma das nossas reuniões anteriores na igreja, ele começou a tremer novamente. E todos nós, crianças da Irmandade, sabíamos que não era o Espírito Santo, mas a multidão ao seu redor queria pegar, um pôr a mão nele, outros pensaram nele, e foi tão triste assistindo as pessoas a entrar na igreja esfregando isso. Quão triste. Você vê como as pessoas não entendem quem é o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo do Senhor? A liberdade do demônio. Era 21 de dezembro de 1973. 50 anos atrás, alguns dias atrás. 50 anos no dia 21 de 2023. 21 de dezembro foi apenas alguns dias. Tinha 50 anos para o dia que conheci o Espírito Santo em uma reunião. E eu nunca vou esquecer a senhora Kathleen ministrando, tremendo, milagres aconteciam, e de repente ela se levantou e começou a chorar. E ela colocou a cabeça no braço e começou a chorar de dor. Você pode ouvi-lo, a dor em seu espírito, o choro. Agora ela olhou para a multidão e o seu rosto estava radiante de poder, vermelho, bem vermelho, o rosto vermelho. Ela estava pegando fogo quase. E ela começou a implorar a multidão para não entristecer o Espírito Santo. Eu nunca tinha ouvido ninguém dizer essas coisas. E então ela disse isso. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Essas palavras estão comigo até o dia em que Deus me levar. E Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. E eu estou colado a cada palavra, observando o seu rosto radiante de glória. E as lágrimas caindo quando ela disse essas palavras. Então ela disse que é mais real para mim do que você. E um grito veio dentro do meu coração. Senhor, te conhecer assim. Eu chorei, Senhor. Eu quero te conhecer assim, Senhor. Fomos para casa naquele dia, 7 horas de carro para o Canadá. Para Toronto, Canadá. Fisicamente eu estava cansado. E agora eu senti alguém me puxando para orar. Eu já estava na cama e senti alguém me puxando de joelhos. E como eu fiquei de joelhos, e fora dos meus lábios eu me ouvia dizendo, Espírito Santo. E eu não sabia se deveria falar com ele. Ninguém me disse que eu poderia. Mas eu disse assim mesmo, eu estou errado. O Senhor vai me corrigir. Então eu disse, Espírito Santo, Kathleen Kuma disse que você é amigo dela. Agora Kathleen não disse que tudo que eu tenho é tudo que eu tenho e é mais real do que você, mas eu entendi que ela o conhecia. E eu disse, Kathleen disse, você é um amigo, posso te conhecer? E alguns minutos se passaram, nada aconteceu, mas de repente foi como um cobertor veio ao meu redor e eu estava de olhos fechados. E eu senti uma atmosfera de beleza e glória no meu quarto. E eu estava literalmente, senti como se alguém estivesse me segurando. E pensei comigo mesmo, ou eu tinha morrido ou ido para o céu, ou estou de volta a Pittsburgh. Porque foi isso que eu senti no serviço. Mas eu abri meus olhos e ninguém estava lá que eu pudesse ver. E isso começou um ano de visita na minha vida. Na manhã seguinte abri os olhos sem pensar no que diria. E tudo que eu poderia dizer, tudo que eu queria dizer era bom dia, Espírito Santo. E a sua presença, voltou. E durante todo o ano não saiu. Eu sentia como se estivesse andando, cercado por um cobertor de poder e amor. E esse foi o começo. Mas nunca esquecerei aquela mesma manhã. 22 de dezembro de 72, naquela manhã, eu disse
Você poderia me dizer quem é você? E eu ouvi alguém dizer: vira para o 1 Coríntios, capítulo 2. E eu fiz. Essa foi a primeira vez que esse verso como vi naquela manhã. Tenho certeza que já tinha, mas nunca fez sentido aquela manhã. E eu li o versículo 9, como está escrito: eu não tinha visto 1 Coríntios 2, versículo 9, nem ouvido, nem entrar no coração do homem, as coisas a qual Deus preparou para aqueles que amam. Então o versículo 10 ganhou vida, saltou para fora da página, mas Deus revelou a nós por seu Espírito. Pois o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. E continuou, esta vida estava nesta palavra, pois o que o homem conhece as coisas do homem, salve o Espírito do homem que está nele. Mesmo assim, as coisas de Deus não conhece ninguém, além do Espírito de Deus. Agora não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus. E o que veio tão vivo para mim naquela manhã são essas palavras, para que possamos saber as coisas que nos são dadas gratuitamente. E de repente toda a imagem clareou, porque eu disse: quem é você? Por favor, me diga. E eu vi que ele é o Espírito de Deus, que conhece a Deus mais do que ninguém conhece a sua profundidade. E ele quer que eu saiba o que ele encontrou. E então eu disse: me fale sobre Deus Pai. Foi assim que começou. Porque quando eu leio as Escrituras, deixo muito claro que ele procura a profundidade de Deus e nos revela livremente. E eu perguntei a ele: por favor, me diga mais. Eu quero saber mais sobre o Deus Todo-Poderoso. E foi assim que a jornada começou, dia após dia. Eu vou compartilhar com vocês aqui à noite as Escrituras que vi, que ganhou vida na minha vida, que eu tinha lido antes e não tinha entendido nada, porque comecei a entender que o Espírito Santo não é ele é uma pessoa. E então, não era aquele mesmo dia, mas alguns dias depois, comecei a ler todas as Escrituras que pude encontrar sobre o Espírito Santo, para ver quem é. E eu vi em João 14, versículos 16 e 17, onde o Senhor diz: eu vou orar ao Pai, e Ele lhe dará outro Consolador, para que Ele possa ficar com você para sempre, até o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas você o conhece, porque Ele habita contigo e estará em ti. Agora eu quero te mostrar uma coisa, venha comigo. Quando você e eu somos salvos, o Espírito imediatamente está conosco. Não só em nós, conosco. E eu não sabia que Ele estava lá. Eu fui salvo em 1972, em fevereiro. Fevereiro de 1472, aquele ano inteiro. Eu não sabia que Ele estava andando comigo. Onde quer que eu fosse, eu não o reconheci. Eu não prestei atenção a este fato. Então vamos dar um passeio. Vamos lá então. Em todos os lugares que eu fui, Ele veio comigo, mas eu não o reconheci. Eu nem o reconheci. Então eu fui para a escola, Ele veio comigo. Eu fui para a loja, Ele foi comigo. Eu fui para a igreja e Ele foi comigo. E Ele estava esperando o tempo todo para ser reconhecido. E assim alguns de vocês. E continuou todos os dias, e Ele estava lá. Agora, se eu puder adicionar, Ele começou a andar comigo antes mesmo da salvação, para me convencer de que eu preciso de Deus. Ele estava lá o tempo todo. Antes da salvação Ele vem. Pois Jesus diz que vai convencer do seu pecado.
Então pense em alguém como ele esteve lá. Não apenas desde 72, porque quando aqueles jovens estavam lá na escola, falando sobre Jesus, ele era o único que estava usando para me condenar. Mas eu não prestei atenção. Então aqui está provavelmente por volta de 1970. Porque foi isso que comecei a perceber. Agora eu estou ignorando ele e não sabia. Ninguém me disse que eu poderia falar com ele antes e depois da salvação. Mas antes de ser salvo, algo maravilhoso aconteceu. Foi ele quem usou todas as ocasiões, a maldade, as pessoas, assim por diante, para me levar ao conhecimento do Senhor. Em um dia vou ver uma senhora chamada Kathryn Kuhlman. Mas ele esteve lá o tempo todo. O Espírito Santo esteve lá e eu nunca o reconheci. Mesmo que ele tenha apresentado ao Filho de Deus, eu nunca reconheci e pensei que ele era línguas. Eu pensei que ele era uma emoção. Eu pensei que ele era uma vibração, não uma pessoa. Bem, não falar em línguas. Você não fala com sentimentos. Você não fala em vibrações e tudo mais. Você fala como uma pessoa, mas não conhecia como pessoa. Eu pensei que ele estava lá apenas... por que você não fala com poder? Você fala com as pessoas, então eu estou em um serviço e ele está comigo no serviço. Ele está comigo desde aquela criança na escola viram até mim. E ele é quem enviou aquela hora. E um dia esta senhora disse ao Espírito Santo que ela o conhecia, o Espírito Santo de Deus. Você pode conhecer o Espírito Santo. Então, naquela noite, eu me virei para ele pela primeira vez e me dirigi a ele. Antes disso, eu disse: Pai, ó querido Jesus. Mas eu ignorei. Eu não entendi que ele foi quem Jesus enviou para tomar seu lugar na terra. Imagina se Jesus estivesse com você depois que ele ressuscitou dos mortos. Se ele fisicamente veio morar com você, você pelo menos o reconheceria? Eu tenho notícia para você, ele vive com você através do seu espírito. E um dia a senhorita Kuhlman disse, o Espírito Santo, e eu pensei, eu posso falar com ele. Então eu me virei e disse, Espírito Santo, ela disse, você é amigo dela, posso te conhecer? E finalmente eu ouvia dizer, virar para o 1 Coríntios 2, então você verá. Mas então eu vi isso. Eu vi que Jesus veio me dar outro consolador para tomar o seu lugar. E eu estou pensando, espere um minuto. Jesus não está no meu coração. Ele está no céu. Ele não deixou o trono ainda. Eu tenho dito o tempo todo, Jesus está no meu coração, Jesus está no meu coração. Verdade, mas fisicamente ele não deixou o trono. Ele subiu ao alto. Ele se assentou à direita do Pai e ainda está sentado. Então aquele em meu coração a que chamo de Jesus é o Espírito Santo. Quem é ele? Jesus sem limites. E quem ele é? Como a filha de Anna Billy Graham disse, Jesus sem pele. Eu também gosto disso. Ele é Jesus sem pele. Eu percebi que ele é o único que está lá o tempo todo. Me lembro porque aquele momento, protegendo-me do perigo, mesmo quando eu era criança. E agora, finalmente, nos tornamos amigos. E eu começo a descobrir rapidamente o quanto eu preciso dele. Porque Jesus disse, ele é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O que significa que eu sou especial. Para tê-lo, eu sou muito importante para Deus.
porque o mundo não pode tê-lo.